Graça e paz. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do ESTAD. O ESTAD é o Seminário Teológico à Distância, um seminário pensado para aqueles e aquelas que não podem frequentar um seminário regular de segunda a sexta. Então, 9 o nosso contato, né, do ESTAD é 9203-7604. 9203-7604. E nós estamos estudando a teologia bíblica, que é a questão do Pentateuco. Nós estamos estudando os 5 livros do Pentateuco, que os judeus chamam de Torá. Então, hoje nós vamos ler o Gênesis 11 e o 27. Gênesis 11 e 27. Onde nós vamos ver vamos começar do 24. Viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou a Terá, viveu Naor 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Arã. Então, Abraão, Naor e Arã são filhos de Terá, que moravam em Ur dos Caldeus. São essas as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E a Arã gerou a Ló. Então, nós vamos ver nesta relação Abraão e nós vamos ver Naor, que vai ser pai de Labão, e Rebeca, que vai ser mulher de Isaac. E Arã gerou a Ló. Arã gerou a Ló. Morreu Arã. Por isso, Abraão deve ter tomado cuidado de Ló, deve ter cuidado de Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, ou seja, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor, que é o que vão agora viver, tomaram para si mulheres. A de Abraão chamava-se Sarai, minha princesa. A de Naor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saindo eles de Ur, veja que Naor fica em Ur. Naor fica em Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Então, no meio do caminho dessa trajetória, eles ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Arã. Então, agora aqui vai começar o que se chama de história da redenção, que é o começo com Abraão. Então, nós já vimos que Terá
era o nome do pai de Abraão. Terá tinha um irmão chamado Naor e um irmão chamado Arã. Esse irmão Arã morreu e deixou um filho chamado Ló, que era sobrinho de Abraão. Eles saíram para a terra de Canaã, mas no meio do caminho, numa cidade chamada Arã, o pai de Abraão morre. E aí nós vamos começar o capítulo 12, que é a história da redenção. No capítulo 12 diz: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. É possível que Abraão já tenha sido chamado lá em Ur dos Caldeus. E que aqui o convite ou o chamado é renovado. E veja que Deus diz assim: e vai, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, né? E vai para a terra que te mostrarei, futuro. Então ele não sabia para onde ia, ele não sabia onde ficava essa terra, ele não sabia como era esta terra, e ele tinha que largar tudo e confiar em Deus. Confiar que o que Deus tinha para ele era infinitamente melhor do que o que ele estava deixando para trás. Os arqueólogos descobriram que Abraão era um homem já rico, que a sua casa ela teria 2 andares e teria banheiro dentro de casa. Então, naquela época, quem tinha banheiro dentro de casa era rico. Então, você que estuda conosco e tem um banheiro dentro de casa já sabe que você não é pobre. Então, agora Abraão é chamado para confiar em Deus, para andar pela fé. Né? De ti farei uma grande nação. Aqui nós temos a promessa. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, aqui agora nós temos a promessa de Deus, de que Abraão seria pai de muitas nações e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso vai servir de argumento para o apóstolo Paulo, dizer que a promessa que Deus fez a Abraão, ele ainda não tinha sido circuncidado. Então, nós vamos, hoje, então, nós vamos dar continuidade à nossa aula. Seja bem-vinda, irmã. Deus te abençoe, Deus te proteja. Então, nós já vimos que agora é o recomeço. Então, nós já vimos que o livro do Gênesis, ele tem algo especial. Ele começa, aí a coisa não dá certo, os homens, sempre nós, dando trabalho a Deus, erramos, e Deus recomeça. Então, vem o dilúvio, Deus recomeça com Noé, acontece a questão da Torre de Babel,
E Deus vai recomeçar de novo agora com Abraão, a chamada de Abraão. Então, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós temos o que se chama de história primeva, ou de história primeira. Né? E nós temos, a partir do capítulo 12, a história da redenção com os patriarcas. Então, é escolhida uma descendência, a descendência de Sem, da tribo da descendência de Sem, Deus vai escolher Abraão. E agora nós estamos no chamado de Abraão. Nós já vimos que Deus chama Abraão para andar pela fé, ele vai para uma terra que Deus mostrará ainda futuro, então ele tem que confiar em Deus. Nós vimos que Deus deu a ele uma promessa: em ti serão benditas todas as nações da terra. Tu serás pai de uma multidão, de uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E nós vimos que Abraão obedece ao chamado divino, saindo de Arã, do meio do caminho, e indo para a terra de Canaã. E nessa caminhada, Abraão, que ainda não é Abraão, é Abrão, que quer dizer pai exaltado, ele vai até Siquém. Então é muito importante que você aprenda o nome dessa cidade, Siquém. Ele vai morar no Carvalho de Moré, que era o centro do paganismo daquela época. Então, Abraão, agora, ele vai morar no meio do paganismo. Então, o que é interessante é que Deus não chamou Abraão para Abraão estar ali, se excluir, sair do meio dos pagãos, mas para ir justamente para aqueles. E Abraão vai, atravessa a terra de Siquém e vai morar no Carvalho de Moré, Carvalho do Mestre. Lá tinha todo tipo de altar. Era um lugar onde os pagãos se dirigiam para prestar adoração aos seus deuses. Neste lugar, o Senhor aparece a Abraão, e Abraão ele edifica um altar. Ali é uma das marcas de Abraão na sua caminhada. São os altares que ele constrói, onde ele vai tendo comunhão com Deus. E Abraão passa a arma a sua tenda entre Betel, que é Beit El, no hebraico, que quer dizer Beit, casa, El, Deus. E Ai, que é ruína, ou monte das ruínas. Veja que é nessa cidade aqui que o povo de Deus vai sofrer uma derrota lá na frente. Então, Abraão agora vive nessa tensão entre a casa de Deus, o lugar que se chama casa de Deus, e Ai, que quer dizer ruína. Né? Essa, na verdade, é a história de todo servo de Deus. Ele está, se pender para um lado errado, ele vai para a ruína. Se pender para o lado certo, ele está na casa, na presença de Deus. Só que aí, o que acontece? O nosso irmão Abraão, ele desce ao Egito. É o grande problema. Agora, Abraão vai descer ao Egito, coisa que Deus não queria. Abraão teria que andar pela fé. E andando ele pela fé, tinha que confiar em Deus. Então, agora nós vemos a fraqueza humana do pai da fé. O
que é maravilhoso quando nós estudamos as Escrituras é que nós vemos que os homens da Bíblia não eram super-homens, mas eram homens como nós, seres humanos como nós, melhor dizendo, cheios de defeitos e de virtudes, sendo que as suas virtudes eram maiores do que os seus defeitos, mas que eles foram salvos, não porque tinham mais virtudes, mas pela fé na graça, na morte de Jesus oferecida pela graça. Então, no Antigo Testamento, a fé olhava para frente e via o Salvador vindo. No Novo Testamento, a fé olha para trás e vê que o Salvador já veio. Então, houve uma grande fome, uma grande seca, uma grande estiagem. Abraão era rico, dependia de ter plantas para que os seus animais se alimentassem. E como houve uma grande fome em Canaã, onde ele está peregrinando, Abraão agora, no momento de fraqueza, ele pensa, vou ficar aqui onde Deus mandou, vou ficar em Canaã, mas está tudo seco, mas tudo que eu trouxe vai morrer. Mas o Egito sempre tinha água por causa do rio Nilo. Então Abraão resolve descer ao Egito. Então veja que sempre que fala do Egito, fala em descer, como em Jerusalém fala em subir. Então, no meio da caminhada, Abraão faz uma proposta à sua esposa Sarai, que quer dizer minha princesa. Ele diz, olha, para que me tratem bem por tua causa, não diga que é minha mulher. Ele temia ser morto e temia que lá no Egito não houvesse temor de Deus naquela época. E ele disse, dize, és minha irmã. Então, Abraão não está nem pensando na mulher, se ela vai ser usada, abusada, mas ele está pensando nele. Então, ele quer livrar a sua pele. Tá? E ele não está pensando na pele da esposa. Isso acontece conosco. Nós não somos perfeitos. E o maravilhoso da Bíblia é que ela não mostra homens perfeitinhos, homens que já alcançaram todas as virtudes de modo que não erram, homens inerrantes. Não, ela coloca homens e mulheres que são iguais a nós, mas que têm um diferencial, que aprendem a viver e a crescer na fé e na caminhada com Deus. Isto não quer dizer, entretanto, que eles não vão errar. Então, agora Abraão desce ao Egito e acontece todo um problema, até que o faraó tenta tomar a esposa de Abraão sem saber para ser sua esposa, e aí Deus manda um monte de pragas sobre o povo lá do Egito, que já não é novidade. Então, o Gênesis, nós temos tudo de forma embrionária, então não é a primeira, lá no Êxodo, não vai ser a primeira vez que Deus manda pragas sobre o Egito. E aí, quando vem as pragas, o faraó do Egito descobre que ela é casada. E ele dá um sermão duro em Abraão, dizendo, por que você não disse que ela era minha esposa, que ela era sua esposa? Então ele dá a Sarai presentes, a Abraão presentes, né? E dá, entre estes presentes, uma escrava chamada Agar, né? Que vai ser o Agar na vida de Abraão. E aí Abraão, agora envergonhado, mas próspero, ele sobe do Egito. E muita gente que crê na teologia da prosperidade não leva em conta isso. Que a prosperidade de Abraão lá foi uma prosperidade advinda da desobediência.
Ele trouxe muitas riquezas, mas junto com essas riquezas veio Agar, que seria um grande problema. E agora, Deus vai cuidar de Abraão. Abraão volta. Abraão se converte, né? E converter é da meia volta. E todos nós precisamos. Existe uma só conversão em um sentido teológico. E existem várias conversões ao longo da nossa caminhada com Deus. Essa caminhada com Deus, ela exige muitas vezes que a gente reconheça que a nossa postura, que a nossa posição, que a nossa conduta não está em sintonia com Deus e que a gente volte, retorne e entre com Ele em comunhão e ande com Ele nas mesmas pisadas. E é o que Abraão faz. Ele erra, mas ele volta, ele sai do erro, ele não permanece no erro. Esse é o grande diferencial dos homens de Deus, é que eles não permanecem no erro. Eles caem, mas levantam-se pela graça de Deus, são erguidos por Deus, guindados por Deus, e aí voltam para o lugar onde primeiro estavam, voltam a andar com Deus. Então, agora, nós já vimos que Deus envia pragas ao Egito, e o faraó vai expulsar Abraão e ele vai sair de lá com riquezas. Agora vai se dar separação entre Abraão e Ló. Então, não esqueça isso aqui. Deus não manda pragas só lá no Êxodo. No Êxodo já é a segunda vez, mas a primeira praga sobre o Egito foi por causa de Abraão, por causa da esposa de Abraão. Então, agora, nós temos a separação entre Abraão e Ló. Este capítulo é composto de 3 parágrafos. O primeiro do 1 ao 7, o segundo do 8 ao 13 e o terceiro do 14 ao 18. Então, o que acontece? Ainda dizendo a vocês que os livros textos eu já coloquei no grupo de WhatsApp. O retorno do patriarca aos trilhos, ele estava em Betel, entre Betel e Ai. Então, de um lado, ele tinha Beit El, do outro lado, ele tinha destruição e ruína. Essa é a história de todo servo de Deus, como eu já disse. Então, agora, Abraão, ele retornou, e agora existe um gerenciando conflitos. Abraão agora vai ter... Surge um conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Porque o lugar tem pouca pastagem e os rebanhos são muito grandes. E os rebanhos de Abraão agora aumentaram com os presentes que ele recebeu do faraó. Então começa a surgir problema porque não tem pasto suficiente. Então Abraão chega para Ló e diz: olha, nós não podemos contender. Nós somos irmãos, no sentido de serem do mesmo sangue. Nós sabemos que eles eram tio e sobrinho, mas ele chama irmãos por serem do mesmo sangue. Então, o que acontece? Abraão tinha o direito de escolher, por causa da idade, e de ser o chefe daquela expedição, daquela nova caminhada. Então, Abraão podia dizer: olha, eu vou escolher. Mas Abraão, sendo um homem temente a Deus, dá a Ló o direito de escolha. Eles têm que se separar. E Abraão diz: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Então diz a Escritura que Ló ergueu os olhos e viu a campina do Jordão e disse que era como o jardim do Éden. Então Ló, ele anda pelo que vê. Porque ele não sabia que aquela estrada ia dar em Sodoma e Gomorra. E Ló escolheu isso. E Abraão foi para o outro lado. Continuou confiando em Deus. Então agora Abraão e Ló são separados. A terra é prometida a Abraão pelo Senhor.
Então, Deus agora manda Abraão contemplar a terra em sua inteireza. Então, Deus chega para Abraão e diz: Abraão, veja essa terra. Provavelmente ele deve ter subido em algum monte. Era a maneira de você contemplar, ter uma visão bem abrangente. E Abraão vê, e Deus promete multiplicar a sua descendência. Então é uma segunda vez em que Deus reafirma a promessa de multiplicar a descendência. Só que multiplicar a descendência como? Se Sarai, a mulher de Abraão, a sua princesa, ela é estéril. Mas ele confia em Deus. Deus sabe o que está fazendo. Então Deus manda que Abraão peregrine na terra prometida. Então a terra é dele, por promessa, mas ele nela é alguém que está andando, peregrinando naquela terra. Então a relação de Abraão com a sociedade à sua volta. Abraão e a guerra entre os reis, senhores e os reis vassalos. Certo? Nós vamos ver. Existe uma guerra. Naquela época existia um contrato chamado de suzerania, onde um rei mais fraco se aliava a um rei mais forte, pagava uma certa quantia e o rei mais forte dava a ele proteção. E cada um tinha que obedecer, o outro tinha que mandar, o outro ficava encarregado de proteger, de cuidar, de ajudar. Então era um contrato onde tinha um maior e um menor que se agregava a ele. E o que acontece? Só que os reis que eram agregados, eles resolvem não mais continuar com aquele contrato de suzerania, onde tem um suzerano, e onde tem um rei vassalo, onde tem um que manda e um que obedece, né? Onde tem um grande e um pequeno, onde o pequeno desfruta da proteção, da sombra protetora do grande. E aí, estes reis resolvem atacar os pequenos que não queriam mais a sua proteção. E desse ataque, eles levam consigo a Ló e a sua família. Então, Abraão, ele reúne, porque muita gente pensa que Abraão pega apenas 318 servos, mas Abraão não pega apenas 318 servos. Ele tem dois amigos que provavelmente são chefes de tribos e ele os leva para libertar Ló. E ele consegue libertar Ló com os seus 318 servos, mas não só isso. Ele tem dois amigos que são chefes tribais, que têm muitos guerreiros, e que já Abraão tinha feito amizade com eles, Ané e Escol. Então, o que acontece? Eles vão com Abraão junto com os 318. Então, são três líderes nesta batalha: Abraão, seus dois amigos, e cada um com seu exército. São três exércitos reunidos para uma peleja. E aí Abraão consegue libertar. E quando Abraão vem, ele tem um encontro com dois reis. Com o rei de Sodoma e com o rei de Salém, que vai ser Melquisedeque. Melquisedeque, percebendo que Abraão vem de uma guerra, olhando os seus soldados, Melquisedeque vê que aquele povo está faminto, vem da guerra. E Melquisedeque, em seu coração generoso, traz pão e vinho. Muita gente só pensa na Santa Ceia. Então, ele trouxe pão e vinho, alimento,
para os homens de Abraão e seus aliados. E aí Abraão percebe que aquele homem é um homem de Deus. É um rei também, mas é também um sacerdote do Deus vivo. É um pagão, mas um pagão que conhece a Deus. É claro que seu conhecimento devia ser imperfeito, mas ele era genuinamente o homem de Deus. E por isso vai surgir na teologia o chamado fator Melquisedeque, ou seja, Deus se revelou à sua criatura desde a criação, e essa revelação ficou no coração, na mente das pessoas, e, de certa forma, elas têm algum conhecimento desse ser maravilhoso e tremendo, ainda que imperfeito. Então, todas as vezes que você vê a história da humanidade, você vai ver que existe uma coisa, mesmo que seja com uma diferença gritante, mas que tem algo em comum com a Escritura. Então, nós temos agora um homem chamado Melquisedeque, que é rei de Salém, que era Jerusalém, e este homem aparece, né, e abençoa Abraão. E Abraão entrega-lhe o dízimo de tudo. Porque Abraão reconhece esse homem como um sacerdote de Deus. E aí Deus aparece a Abraão e faz aliança com ele. Então, Melquisedeque volta para a sua vida comum em Salém, onde futuramente vai ser Jerusalém, e aí ninguém ouve mais falar dele. Por isso que a Bíblia diz: ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe o que foi feito dele depois disso, porque a única menção que tem dele historicamente é essa. Então agora Deus aparece a Abraão e faz com ele uma aliança. Né? Então nós temos a aliança noética, que é a aliança de Deus com Noé. Nós temos um símbolo dessa aliança, que é o arco-íris. E nós temos agora a aliança de Deus com Abraão. E Deus dialoga com Abraão. Abraão é profeta. Veio a palavra de Deus a Abraão numa visão, como vinha os antigos profetas. E Deus promete proteção e recompensa a Abraão. Abraão está com medo, como qualquer ser humano. E o que eu acho tremendo na Bíblia é que a Bíblia não mostra homens fortes, homens inabaláveis, super-heróis, super-homens, mas homens iguais a mim e a você, seres humanos iguais a nós, com virtudes e defeitos, mas que confiam que sua fé está em Deus. E aí, Abraão se queixa de não ter ainda o herdeiro. Abraão chega para Deus e diz: olha, Deus, eu ainda não tenho o herdeiro que o Senhor prometeu me dar. Minha mulher continua estéril. Então, tem a resposta divina à queixa de Abraão. Deus promete a Abraão, Deus diz: Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas do céu. E Abraão sai. E Abraão não pode contar, é claro. E Deus diz: assim será a tua descendência. E a Bíblia diz: e Abraão creu, isto lhe foi imputado para justiça. E é o texto que Paulo vai usar para mostrar aos judeus que o próprio Abraão, o pai da fé, o maior de todos, o pilar maior do judaísmo, foi justificado pela fé. Creu Abraão em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. Oi? Oi? Diga, irmã.
Então agora Deus faz uma aliança unilateral com Abraão. Na Bíblia, nós temos dois tipos de aliança. Nós temos a aliança unilateral, de um lado só, no caso aqui Deus, e nós temos as alianças chamadas de alianças bilaterais, onde os dois prometem fazer a sua parte. Nesse caso aqui, nós temos uma aliança unilateral, ou seja, é uma aliança somente de Deus e não de Abraão. Então, aqui é uma aliança unilateral. Então, é só Deus. A aliança abrâmica é só Deus que vai fazer. Então, é só Deus. Abraão tem que apenas receber a bênção de Deus. Então, é uma aliança unilateral e não uma aliança bilateral. E em resposta à pergunta de Abraão sobre como saberia se possuiria a terra, Deus manda Abraão preparar os elementos da aliança. Naquela época, para fazer uma aliança, era muito. As alianças eram algo comum entre dois seres humanos. Mas só que agora vai ser uma aliança entre Deus e Abraão. Então, como era a dinâmica da aliança? A dinâmica da aliança era assim. A pessoa pegava o animal, matava o animal, partia o animal em duas metades. Né? Uma metade era dele, colocava-se aqui, a outra metade era do outro. Então, o que acontecia? Durante a aliança, eles diziam o seguinte: olha, eu prometo estar do teu lado, eu prometo que a tua guerra será a minha guerra, eu prometo que se você morrer, eu protejo a tua família, eu cuido da tua família. Então, era comum as pessoas fazerem alianças, beritos. Era comum a pessoa fazer uma berite, uma aliança, um pacto, um acordo, uma berite. Então, quando eles faziam o juramento. Se eu não cumprir a minha parte, quando ela era bilateral. Então, ele ficava rodando ao redor daquelas partes de animais mortos, e ele dizia: se eu não cumprir a minha parte, que eu seja como esse animal. Aí depois o outro, quando era uma aliança bilateral, o outro dizia a mesma coisa também: se eu não fizer, que Deus faça comigo isso. Só que nesta aliança é uma aliança unilateral. É uma aliança onde só Deus entra em ação. Então, o que Deus faz? Deus espera Abraão dormir, porque Abraão está esperando uma aliança bilateral. Ele está acostumado com esse tipo de aliança. Então, ele prepara os animais, deixa os animais ali e começa a enxotar as aves, porque elas querem comer as carcaças, né? As aves de rapina. E até que Abraão adormece. E aí Deus passa por entre as alianças, assim como se fosse um 8. Entre uma metade e a outra, fazendo a aliança unilateral. É uma aliança que não depende de Abraão, depende única e exclusivamente de Deus. Então, agora tem uma berite, onde Deus passa pelas duas metades, onde Deus jura por ele e jura por Abraão. Por quê? Porque Abraão, se jurar, ele não vai cumprir a parte dele, não tem poder para cumprir a parte dele. Mas Deus tem poder para cumprir pelos dois. Por isso, a aliança com Abraão é unilateral, é só do lado de Deus. A aliança com Moisés vai ser uma aliança bilateral.
que nós vamos ver lá na frente, onde o povo de Deus tem que fazer uma parte, Deus fará a outra. E aí nós vemos que o povo de Deus nem sempre faz a sua parte. Então Deus fez uma aliança com Abraão, e agora Abraão pergunta como é que ele vai receber tudo isso, e Deus faz esta aliança. Então agora nós temos a aliança abrâmica, certo? E Deus anuncia que a possessão da terra será após 400 anos de escravidão. Abraão diz, olha, você vai ter que esperar, a terra não será dada agora, porque a medida dos cananeus ainda não chegou, ainda não encheu. Então, a tua descendência vai ser escrava, e depois de 400 anos eu visitarei este povo que escravizou, que era o Egito, e libertarei a tua descendência e trarei de volta a esta terra. Então, há uma aliança de Deus com Abraão e uma promessa de que ele vai libertar esse povo após 400 anos de escravidão. E aí Deus sela a aliança, passando ele só pelas metades. Então, nós vamos ter duas vezes, no capítulo 15 e no capítulo 17, a aliança abrâmica. E esta aliança tem como sinal da aliança a circuncisão. Uma pequena cirurgia, tipo a da fimose, no órgão genital masculino. Então, só os meninos, é claro, podiam passar pela circuncisão. Então, esse sinal da circuncisão era sinal de que as pessoas estavam em aliança com Yahvé. Então, esta aliança agora é a segunda aliança, a aliança abrâmica. É a aliança entre Deus, Abraão e a sua descendência. Foi a noética, a abrâmica. Então, agora, nós vamos ver que existe uma crise na família da fé. Então, se você tem crise na família, problema na família, saiba que você não é o único. Sarai tenta dar uma ajuda a Deus. Sarai, ela percebe que o tempo está passando e que ela não consegue dar a luz. E aí ela vai para os costumes da sua terra. Naquela época, se você tem uma escrava, essa escrava seria uma posse sua. Não era considerado um ser humano, mas era considerado um objeto. Então, aquele objeto era seu. Então, era muito comum aquelas mulheres que não conseguiam engravidar, gerar filhos, tomarem uma escrava e oferecerem a seus maridos. E o marido deitava com a escrava, aquilo não era nada de prostituição, era um costume, era algo comum, era algo que eles não viam como um erro, mas era algo comum, porque a escrava não era considerada um ser humano, mas era propriedade deles. Então Sarai resolve, ela chega para Abraão e diz, deita-te com a minha serva. Então ela vai dar a Agar, a escrava egípcia, para deitar com Abraão, que é um eufemismo para manter relações sexuais. Então ele diz deita, no sentido não de deitar como nós imaginamos. É tanto que hoje nós temos nós usamos a pessoa diz que dormiu com a fulana quando ele quer dizer que passou a noite com ela. E Sara agora ela viola os costumes da sua terra, porque uma esposa substituta não poderia ser expulsa depois que ficasse grávida. Então, ela deu Agar para ser uma espécie de esposa substituta, para gerar um filho para ela. É como assim? Deus está demorando, e eu vou dar uma mãozinha para Deus. Talvez ele não queira cumprir através de mim, mas
eu posso pegar uma serva minha e entregar ao meu marido, e dela eu ter um filho. E aí vou cumprir a promessa de Deus. É, certo? É o ser humano, com as suas fragilidades, como todos nós. Então, o que acontece? Sarai, quando vê o menino nascer, e que o menino cresce, que o menino fica, e que a escrava, percebendo que ela consegue dar à luz, e não a esposa, então a escrava se acha superior. Então Agar começa a tratar mal a escrava. E Abraão passivamente consente com Sarai. Abraão, ele fica calado, quando ele devia ter intervido. Veja, é o ser humano, é o grande pai da fé. Seja bem-vindo, você também, a um povo imperfeito que Deus chamou. A um povo que não é perfeito, mas isso não é justificativa para que nós continuemos na imperfeição. Nós vamos ver que Abraão vai mudando à medida em que ele conhece a Deus e que ele caminha com Deus. Então, Sarai é desprezada por Agar, e Agar maltrata a sua escrava, né, de tal maneira que esta foge. E o anjo do Senhor vai encontrá-la no caminho. Né. Esse anjo aqui é a pessoa de Jesus em seu estado pré-encarnado, antes da encarnação, antes da manjedoura. E ele pergunta a Agar para onde vai. Ela diz: eu estou fugindo da minha senhora. E ele ordena que ela volte, se humilhe, né, e que ele vai abençoá-la. E Agar invoca o nome do Senhor. E aí, Ismael, que quer dizer Deus ouviu, nasce quando Abraão tinha 86 anos. Então ele saiu, ele tinha 75 anos. Agora ele já tem 11 anos de estrada. 11 anos que ele caminha com Deus, né? E ainda é um ser humano, com falhas, com virtudes, que erra, que acerta, como todo ser humano que quer andar com Deus. E aí agora existe a circuncisão, que é o sinal da aliança, certo? Deus faz aliança com Abraão, como eu disse, existem 2 capítulos, o 17, o 15 e o 17, e nessa aliança Deus é chamado de El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso ou o Suficiente. E as bênçãos decorrentes da aliança é que a multiplicação dos descendentes, e Deus muda o nome de Abraão, de Abrão, agora para Abraão, de pai exaltado para pai de uma multidão, para fortalecer a fé do velho patriarca, e que Abraão será pai de nações. E a aliança é perpétua com Abraão e seus descendentes. Então, é uma aliança que só Deus garante. É por isso que Deus nunca desprezou Israel. Porque é uma aliança que independe do que Abraão faça ou do que Abraão deixe de fazer. É uma aliança unilateral, só de um lado. Deus não exigiu a Abraão: agora me prometa que você não vai errar nunca, me prometa que você nunca vai pisar na bola. Não, Deus sabia e Deus sabe que eu e você somos capazes de fazer. Então, a aliança da salvação é uma aliança unilateral que depende única e exclusivamente de Deus. Então, tem agora a instituição da circuncisão. A circuncisão já era conhecida. Naquela época era muito comum câncer nos órgãos genitais masculinos, por causa da poeira, por causa do calor. Então, os povos faziam, já desde os egípcios, a circuncisão, mas para evitar doenças. Então, alguns povos faziam isso. Mas agora a circuncisão vai ter
vai ser o símbolo da aliança, ela vai ter um novo significado, não vai ser apenas para evitar um câncer, mas para lembrar o povo da sua aliança com Deus. Então, todo macho deveria ser circuncidado. Então, Abraão circuncida todos os homens, desde ele, seu filho Ismael, até o escravo. Então, ali as distinções de classe são abolidas, todos são circuncidados, e a circuncisão é realizada no 8º dia. Por quê? Porque a mulher, lá na frente, né, e você vai ver aqui que Abraão já está bem afinado com Deus, a mulher ela ficava impura por 7 dias e no 8º dia ela tinha que fazer essa circuncisão. E Abraão já faz a aliança. Então, está instituída a aliança abrâmica. E qual é o sinal da aliança? É a circuncisão. Então, o filho da aliança virá de Sarai. Deus muda o nome de Sarai, ele já mudou o nome de Abraão. Então, ela é minha princesa, agora ela é só princesa. Ela vai passar a se chamar Sara, que quer dizer princesa. Então, antes disso, faz necessário que a gente faça alguns esclarecimentos acerca da mudança de nomes. A mudança de nome ela vai aparecer geralmente entre os patriarcas. Era muito comum se dar uma espécie de segundo nome a uma pessoa. A pessoa tinha um nome e, dependendo de como aconteceria a vida dela, ela tinha um segundo nome. Como José, que é chamado de Barnabé, filho da consolação. Mas nós temos aqui Abrão, pai exaltado, que é mudado para Abraão. Nós vamos ver lá na frente, Jacó, que é mudado para Israel, ou Israel, e quer dizer Ish, homem, Ra, luta, El, Deus, aquele que luta com Deus, ou príncipe de Deus. E nós vamos ter uma última mudança de nome, que é de Benoni, que é filho da minha dor, para Benjamim, filho da mão direita. Então, estas mudanças de nomes apontam para Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Pai exaltado, o Abrão, que desce da sua glória para se tornar o pai de uma multidão. Ele é aquele que o povo achava que era um enganador, mas que, na verdade, era o Filho de Deus, o príncipe de Deus. Ele é aquele que era o filho da dor na cruz e é o filho da destra após a sua ressurreição e ascensão. Então, essas mudanças de nome têm a ver com a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus já mudou o nome de Abraão e Deus muda o nome de Sara de Sarai para Sara, que quer dizer princesa. E o que acontece? A piedosa incredulidade de Abraão. Caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. A um homem de 100 anos, Sara, 90, tomara viva Israel. Então veja que todos nós temos os nossos momentos de fraqueza. Deus diz, olha, ele reafirma a sua... Deus aparece a Abraão, isso chama-se teofania. Teos ou Theos é Deus. E Faino é aparecer, manifestação. Então, Deus aparecia numa forma visível, temporária. E aí, os homens viam. Por isso que vai se dizer que Moisés viu a Deus e que ninguém viu a Deus. Que história é essa de viu e não viu? É que quando eles viam a glória de Deus, mas não a essência.
Então, eles viam uma manifestação temporária, mas não como Deus realmente é, em sua essência. Então, a gente pode dizer que eles viram a teofania, que era uma manifestação visível de Deus. Então, Deus está conversando com Abraão. E Deus promete a Abraão que ele vai ter um filho. E aí, Abraão olha para ele e ele diz: um homem de 100 anos, Sara de 90, ele diz: tomara vive Israel. É como se ele estivesse dizendo assim: meu Deus, eu já estou muito feliz se Israel, se eu souber vida longa, Israel, a Ismael, se o Senhor abençoar Ismael, porque eu e Sara não temos mais condição de ter filhos. Então veja que o homem que é chamado de pai da fé teve seus momentos de não fé, como todos nós. Nada de novo debaixo do sol, não um Deus que chama gente perfeita, mas Deus que chama gente imperfeita. Então seja bem-vindo aos imperfeitos, que Deus vai aperfeiçoar. Então o que acontece? Deus se eleva diante de Abraão. É o que se chama de teofania. Então Deus diz: olha, Abraão, você não creu, mas como não devia. Você já imaginou se Deus tivesse feito uma aliança bilateral, certo? Que Abraão tivesse que confiar sempre nele, nunca errar. Aqui mesmo a promessa já tinha se acabado. Mas com uma aliança unilateral, então Abraão pode confiar, continuar crendo em Deus. Então agora vem a prática da circuncisão. Abraão circuncida todos os machos naquele mesmo dia. Abraão foi circuncidado aos 99 anos. E Abraão e Ismael foram circuncidados. Aí a visita de Deus a Abraão e a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra são uma cidade, são cidades do Vale de Sidim, o Vale do Sal. Era um vale entre as montanhas onde tinham 5 cidades. Dentre elas, 2 perversas. E aí o Senhor aparece a Abraão no maior calor do dia, por volta do meio-dia. E vem o Senhor, como em figura humana. Então vem 3 homens. Abraão está junto a um carvalho, à sombra, ele armou ali a sua tenda, ele era um peregrino. E ele vê aqueles 3 homens e ele não tem noção de que é Deus. E ali vem Deus com 2 anjos. E Abraão pratica hospitalidade. Diz: meus senhores, parem aqui. Era muito comum naquela época você ser hospitaleiro, ajudar os viajantes. Então ele manda matar animais, faz uma comida gostosa. E aí Abraão permanece de pé. Aqueles homens estão comendo. Isso era a postura dos servos. Os servos não se sentam. Eles permanecem de pé. Abraão está dizendo que aqueles homens são seu senhor, aquele é o seu senhor, e ele está de pé ali disposto a servir. Ele é o dono da casa, mas o dono da casa inverte. Agora ele é servo. Ele está ali para servir aquelas pessoas que ele nem sabe quem é. E ele nem imagina que ele está hospedando o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aí, depois da refeição, estarem bem alimentados, o Senhor pergunta por Sara, diz: cadê Sara? Naquela época a mulher não ficava junto com os homens, não conversava junto com os homens. No mundo bíblico não era assim, ela ficava lá atrás da tenda. E o Senhor faz uma promessa, ele diz: olha, ano que vem eu virei aqui e Sara, tua mulher, terá um filho. E aí Sara riu. Nós já vimos que Abraão deu um pequeno riso, dizendo: pai, eu tenho 100 anos, a minha mulher tem 90, e o Senhor promete filhos. Ele tem um sorrisozinho e diz: tomara, pai, que Israel continue aí. Em outras palavras, ele está dizendo:
já agradecemos por Israel, não esperamos mais tanta coisa que a gente olha para o nosso corpo, mas essa fé vai se fortalecer. O que hoje é impossível, amanhã é possível. Porque Deus é o mesmo, nós é que vamos mudando. Então, agora, Abraão, Deus disse, virei aqui, Sara terá um filho, e ela riu. E Deus disse, por que tua mulher riu? Aí ela lá de dentro, ela disse, não, não ri. Ele disse, não, eu vi que você riu. Por isso o nome do menino vai ser Isaac, riso. É como se Deus dissesse, vocês não estavam rindo, achando que era impossível para mim? Seu marido não riu, você não riu? Então agora eu vou dar motivo para vocês rirem, não de incredulidade, mas de alegria. E o que eu penso, se Deus dependesse de nós, a graça é que nos alcança. Deus não depende de nós. Se Deus dependesse de Abraão e de Sara, ele jamais teria feito sua obra. Então, o que acontece? Agora, nós temos o anúncio da destruição de Sodoma. 2 daqueles homens vão caminho na direção de Sodoma, são 2 anjos. E um fica com Abraão, é o Senhor. E aí nós vamos ter a primeira oração escrita da Bíblia, e é uma oração de intercessão. Então, o espírito de justiça aflora em Abraão. O Senhor diz, olha, ocultarei eu a Abraão o que eu vou fazer, visto que ele vai ser um instrumento nas minhas mãos, uma bênção. Então, o Senhor diz a Abraão, e ele diz, Senhor, ele vai interceder. Se houver 50 justos, se houver 45, se houver 30, então ele está intercedendo por aquele povo. Né? Agora ele é o intercessor. Ele agora é o pai do povo de Deus, aquele que se coloca diante de Deus em favor do seu próximo. Então, todo servo de Deus não é uma bênção em si mesmo, mas é uma bênção para os outros. Então, Abraão intercede, porque Deus diz, olha, eu vou destruir. E Abraão faz uma pergunta, não fará justiça o juiz de toda a terra? O Senhor vai matar o justo junto com o ímpio? E se lá tiver 50 justos, Deus diz, eu não destruo. Se tiver 45, eu não destruo. Se tiver 30, então Abraão vai diminuindo. Né? Abraão, como qualquer ser humano, vai dizendo, Senhor, o Senhor está tão certo. Então lá não deve ter 50, então eu vou diminuindo aqui. Então Abraão vai orando, 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 para chegar em 10. E lá não tem 10 justos. Então é uma cidade corrompida, é uma cidade que não merece continuar. É um câncer para o mundo inteiro. Então esse câncer, ou ele é arrancado, ou ele é extirpado, ou ele é amputado, ou esse câncer vai se perpetuar e vai contaminar tudo. Então, Deus, como sendo o justo juiz, ele tem que arrancar esse câncer chamado Sodoma e Gomorra. Então, os anjos, então vem 3 pessoas, um é o Senhor, 2 são anjos. O Senhor fica com Abraão e Abraão fica conversando e orando. Mas em Sodoma não tem 10 justos. Triste mundo. E agora a destruição de Sodoma e Gomorra. Ló hospeda os anjos, vocês sabem, então aqueles homens chegam. A palavra Ló quer dizer cobertura. E eles chegam à noite na cidade, chegam mais ou menos à tarde. E Ló está à porta da cidade ali, ele já é uma espécie de líder na cidade, porque a porta das cidades era o local mais importante, era a espécie de escritório do governo. Então, Ló está ali agora já como um juiz, como alguém que resolve problemas. E quando Ló está ali, vem aqueles homens e ele pensa que são peregrinos,
e ele os convida para sua casa. E aqueles homens dizem não, mas ele insiste e os anjos vão com ele. Então, o que acontece quando é à noite? Os homens da cidade toda, desde o maior até o mais velho, até o mais novo, vêm, eles encontram seres humanos novos. Eles pensam que os dois anjos são homens. Então, tem gente nova. Eles já viviam no pecado, principalmente no pecado do homossexualismo, e esse povo vive ali fazendo tudo que é errado, tudo que não presta. Mas eles já deviam estar cansados de viverem uns com os outros. E, de repente, eles percebem que na casa de Ló tem gente nova, né? Tem prazer novo. Então, eles vão tentar abusar dos anjos. Mas, naquela época, era costume de que, se você chama alguém para sua casa, você é obrigado a protegê-lo. Então, se alguém aceita entrar na sua casa depois de um convite, você tem a obrigação de protegê-lo. É por isso que Davi diz. Davi vem, ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, o Salmo 23, o autor está no campo, chega numa casa, é recebido por Deus, que é o anfitrião. Deus prepara uma mesa no jantar para ele, unge a sua cabeça, e os inimigos estão lá do lado de fora. Por que os inimigos não podem entrar? Porque Davi agora, ele é convidado por Deus para estar na sua casa, e Deus é o anfitrião, e ninguém vai ter coragem de atacar Davi, sabendo que Deus tem a obrigação de protegê-lo. Então, Ló agora sabe que ele tem a obrigação de proteger esses dois homens. Então ele sai e ele oferece suas duas filhas virgens. Diz, olha, eu trago minhas filhas virgens, dou a vocês, porque muita gente lendo a Bíblia vai ficar assim, esse homem não amava as filhas? Como é que pode um homem desse não ama as filhas, chega e oferece as filhas, né, no lugar de dois desconhecidos? Por que ele não deixou os desconhecidos se virarem, se defenderem lá? Não era culpa dele, mas era um costume. Que se eu recebo alguém, eu tenho que proteger esse alguém com a minha própria vida. Então ele oferece as filhas para proteger aquele homem, mas os homens estão tão assim desejosos de manterem, de deitarem com aqueles homens que eles não sabem que são anjos, que eles tentam invadir a casa de Ló e os anjos cegam aqueles homens. E eles ficam procurando a porta e não acham. E aí os anjos dizem a Ló e a sua família, olha, se você tem mais alguém aqui, tire, porque nós vamos tocar fogo nessa cidade. Então, o que impede da gente tocar fogo agora é que você ainda está aqui. Então, vá, fuja para longe do raio de ação, né, da destruição. Não olhe para trás. Pegue tudo que você tem aí, o que você puder, e fuja. A ocasião é de correr. Exige urgência, a urgência da hora. Que nós precisamos ter essa consciência de que a hora exige urgência. E Ló diz, olha, aqui tem a cidade de Adamá, a cidade de Zeboim. São 5 cidades no vale, e tinha uma mais distante, que era a cidade de Zoar. E ele disse, olha, se eu fugir, pode ser que eu não vá muito longe. O senhor pode me permitir ir para Zoar? E os anjos dizem, vá, mas não olhe para trás. E ali é perto do Mar Morto. Então tem muito sal. Lá, a água evapora e o sal fica no alto das montanhas. Até hoje as pessoas veem imagens, o sal desce, principalmente na época das chuvas, o sal escorre, e quando chega lá embaixo o sal seca e se transforma em pedras, que o povo chama de mulheres de Ló.
Então, o que acontece? Ali é uma região vulcânica, e quando Ló e as filhas saem, há uma erupção vulcânica. Essa erupção vulcânica faz com que chova enxofre, né? E fogo, venha fogo junto com enxofre sobre aquelas duas cidades, e o sal ele vai descer das montanhas. E aí a mulher de Ló olhou para trás, ou seja, ela para e ela fica contemplando a cidade. Então ela ainda fica no raio de ação da destruição. Enquanto Ló e as filhas estão lá na frente, ela está paralisada, olhando para a cidade de Sodoma e Gomorra, cidade que ela amava. E o que acontece? Ela se transforma, provavelmente aquele sal desceu do alto das montanhas e cobriu. E ela foi pega, tá? E morreu. Então, o que acontece? Nós vamos começar a nossa próxima aula a partir daqui, o juízo divino sobre Sodoma e Gomorra, certo? Então, que Deus abençoe, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula de Pentateuco, né? Que Deus abençoe a cada um, cada pessoa,